Olá, bem-vindo ao nosso quarto programa sobre as dicas práticas para mestres e professores dos serviços de crianças das igrejas, apresentados no volume 1 do Bom Depósito, essa série de lições de fatos, personagens marcantes e importantes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. São 6 volumes, com 24 lições. Se uma lição for apresentada por semana, aí nós temos material para 3 anos de ensino consecutivo. Dessa maneira, ao final de cada 3 anos, as crianças terão uma boa medida, um bom depósito da palavra no coração. E esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, que as crianças saibam as sagradas letras que podem torná-las sábias para a salvação. Como nós vimos no nosso último encontro, nós estávamos vendo dicas práticas de preparo de lição e no nosso relacionamento com as crianças. Então agora nós vamos continuar a ver essa questão. Sempre que fizer uma atividade ou brincadeira cujo prêmio for comida, bala, bombom, pirulitos, doces, etc., tenha o suficiente para todos. Quando usar outro tipo de objeto como premiação, livros, canetas, lápis, brindes, de modo geral, então sim você pode premiar apenas alguns ou os vencedores. Assim, a criança saberá que nem sempre será vencedora. Então há uma diferença quando você oferece comida como prêmio ou oferece brindes como prêmio. Não ofereça comida como prêmio. Se for oferecer comida, dê para todos. Se for uma premiação, prefira brindes. Assim, você já estabelece que nem sempre nós conseguimos, mas é possível ter uma nova tentativa, uma nova chance depois. A hora da atividade ou brincadeira deve ser organizada. Prepare com antecedência todo o material que utilizará. Lembre-se, o que é feito de última hora não foi planejado. Sem planejamento, você corre o risco de não atingir o objetivo. As crianças sabem quando nós estamos improvisando. Por melhores que nós sejamos, por mais que nós consigamos interpretar que estamos fazendo bem aquela atividade, elas sabem se foi planejada ou não. Nós voltamos a dizer, se nós damos a entender que estamos improvisando 1, 2, 3, 4 vezes, nós estamos transmitindo à criança a ideia de que nós não damos importância a ela. Portanto, não preparamos nada, apenas improvisamos as coisas. Então, até mesmo para atividades de brincadeiras ou jogos, nós devemos preparar. A preparação é o caminho para atingir o objetivo. Até mesmo porque, quando nós preparamos, nós pensamos em qual será o objetivo. Quando nós improvisamos, estamos apenas tentando passar a hora. E aí não há objetivo nenhum. Ao final da aula, todos devem guardar o material que usaram e deixar a sala limpa para ser usada da próxima vez. Essa é uma grande dificuldade. Nós precisamos levar as próprias crianças a zelar pelo material, pelos móveis e pelo ambiente e pela própria sala de aula. Por 2 motivos. Primeiro, porque aquele material todo foi oferta dos irmãos e nós devemos valorizá-lo. Segundo, nós precisamos treinar o caráter delas. Elas precisam ser zelosas, precisam aprender a cooperar, precisam cuidar das questões, das coisas, dos objetos. E também nós não podemos nos sobrecarregar por causa delas. Assim, nós vamos transmitir a ideia de que elas nunca têm responsabilidade com as coisas. Alguém sempre vai fazer as coisas por elas.
isso não é nem um pouco positivo. Nós não estamos contribuindo nem um pouco para a formação do caráter e para o futuro dela. No futuro, ela vai sofrer várias exigências, vai ter de dar conta de muitas coisas. Então, quanto mais cedo nós começarmos, melhor. Claro, vai ser sempre de acordo com a capacidade delas. Não vamos exigir que as crianças de 2 ou 3 anos varram a sala e limpem as mesas muito bem, mas que ajudem a recolher o material. Isso é importante. Para uma criança, o mais importante não é saber na ponta da língua o que você ensinou, e sim saber pensar antes de responder, pois assim ela terá aprendido realmente. Quando fizer perguntas para fixar a lição, não exija que ela fale, palavra por palavra, o que ela falou, o que você falou para ela. Ela precisa ter entendido o que ocorreu. Nessas horas, pode ser que ela use frases ou palavras até mesmo gozadas. Não ria, não menospreze, é uma avaliação do que ela entendeu. E também é uma avaliação de quanto você conseguiu transmitir. Não é só ela que está sendo avaliada, você e o seu ensino também. Nunca compare as crianças nem suas atividades. Cada um tem identidade própria. Isso é importante. Muitas vezes, nós achamos que comparar crianças e atividades é um incentivo. É um engano nosso. Não só não é um incentivo, como pode se tornar um bloqueio. Cada um é uma pessoa. Cada um reage à sua maneira, tem seu próprio tempo, tem suas habilidades, faz as coisas a seu modo. O que nós devemos fazer é procurar extrair de cada uma o melhor que ela pode dar, o melhor que ela pode fazer. Mas, para isso, nós não podemos fazer comparações. Não compare a maneira como elas desenham, como elas escrevem, como elas se comportam. Cada um é um indivíduo e precisa ser tratado como tal. Incentive a criança a usar os 5 itens da boa educação. Isso aqui deve ser falado repetidas vezes. Pode-se até fazer um cartaz, afixar na sala de aula e ler no início de cada aula. Nunca é demais repetir essas questões, porque elas precisam ser aprendidas. Com licença, por favor, obrigado, desculpe-me, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, cumprimentar. Essas coisas são questão de educação, etiqueta. Mas nós devemos trabalhar isso neles. Eles precisam aprender a se relacionar e quanto mais cedo, melhor. Isso pode fazer muita diferença no futuro, em como eles se darão nas salas de aula, como se darão no emprego ou mesmo no relacionamento uns com os outros. Vamos reforçar essas questões. Com licença, por favor, obrigado, desculpe-me e bom dia ou boa noite. Desse jeito nós vamos trabalhar o caráter delas. Informe-se sempre sobre o que aconteceu na aula anterior. Assim você dará continuidade ao conteúdo. A criança sentirá segurança com isso. É muito chato quando o professor chega na sala de aula completamente perdido, sem saber o que foi feito na última aula e o que ele vai fazer na próxima. Novamente, isso mostra desinteresse. Então, sempre converse com quem serviu na última vez. Veja como foi, veja o que foi feito, dê continuidade. Nós somos um corpo de sacerdotes servindo juntos com o mesmo objetivo: conduzir as crianças a Cristo. Então, nós devemos cooperar uns com os outros, dar continuidade ao trabalho uns dos outros
e incentivar uns aos outros. Por isso nós precisamos ter comunhão. Faça seu planejamento de aulas com antecedência. Isso lhe dará segurança. Quantas vezes você não planejou direito, quando chega na hora, gostaria de fazer alguma coisa, não tem o material, não se preparou para aquilo, mas teria sido muito bom se tivesse preparado. Então, se você pensar com certa antecedência, talvez a ideia surja antes, e aí você pode preparar e você mesmo não vai se sentir frustrado depois que terminar a aula. Acima de tudo, use o Espírito. Na comunhão e na vida, teremos a bênção. Ore por si, ore pela palavra, ore pela aula, por cada uma das crianças. O nosso serviço é um serviço espiritual. Nós devemos sempre nos lembrar disso. Não somos meros professores dando lições, não estamos apenas transmitindo informações para as crianças. Nós estamos ali fazendo um serviço espiritual, primeiro ao Senhor, segundo aos filhos dos nossos amados irmãos, a quem nós amamos e queremos conduzir ao Senhor. Então, nós sempre precisamos usar o nosso espírito, servir a Deus no nosso espírito humano. Lembre-se também do aperfeiçoamento do caráter. Como pais e educadores, devemos zelar pela formação do caráter dos pequenos, para que sejam vasos úteis nas mãos do seu possuidor. A utilidade de uma pessoa nas mãos de Deus está diretamente relacionada ao seu caráter. Com essa finalidade, cada lição contém o item 4, para auxiliar o aperfeiçoamento do caráter dos que estão sob nossos cuidados. Esse item deve ser estudado com cuidado e o professor deve procurar a melhor maneira e hora de encaixá-lo na lição. Nós não apenas estamos colocando um bom depósito neles, nós estamos cuidando do seu vaso. Todos nós somos vasos de barro para conter esse tesouro. A excelência do poder é do tesouro, não do vaso. Mas se o vaso não for adequado, se o vaso tiver rachaduras, tiver problemas, ele não vai conter o tesouro adequadamente. Como pais e professores, como mestres nas reuniões de crianças, nós estamos ali também cuidando do caráter deles, cuidando do vaso deles, preservando o vaso até o dia em que o tesouro, que é o próprio Senhor, vai ser depositado neles. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso objetivo, é para isso que nós servimos e trabalhamos. Nós esperamos que um dia eles creiam no Senhor Jesus, recebam o Senhor, sejam salvos e regenerados, tenham experiências como nós tivemos, que o Senhor apareça para eles como apareceu para nós, e que Deus não seja apenas o Deus dos pais deles, mas se torne o Deus deles. Para isso, nós trabalhamos. E um dos itens é preservar o vaso, para que não se corrompa, para que não quebre, para que não sofra danos demais antes que o tesouro entre. Então nós estamos aqui fazendo essa parte. Com isso nós concluímos o nosso quarto encontro, quarto programa, a respeito das dicas do volume 1 do Bom Depósito, publicado pela editora Árvore da Vida. Esperamos que tenham sido úteis para você e que você utilize esse material, e entregamos esse material e vocês, as nossas orações, as nossas petições, que o Senhor os abençoe e que abençoe o cuidado com a próxima geração. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, comente, deixe suas dúvidas, faça suas observações. Nós queremos que você assine e acompanhe as nossas publicações.